Êxodo capítulo 35, o versículo é o 30. Quem achou, dá um amém. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalho em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras e de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar ao outrem, e a Eliabe, filho de Aissameque, da tribo de Dan, encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do bordador, em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a de tecelão, sim, toda a sorte de obra a elaborar desenhos. Amém. Pode sentar, diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Meu irmão, diz a palavra aí que Deus chamou a Eliabe. Quem é chamado aí por Deus? Se você está aqui, é porque você é chamado. Ah, pastor, eu vim porque o meu colega convidou. Não, Deus usou lá o colega para te convidar, mas você é chamado. Deus pode até ter usado uma circunstância para você escutar o evangelho, mas você foi chamado. Amém? Se você veio, realmente você foi chamado. Porque quando a gente é chamado por uma pessoa, às vezes a gente não dá atenção, mas quando é Deus que chama, a gente vem. Então, se você é chamado, e Deus chamou Eliabe, e diz que Deus deu um talento para ele. Você sabe qual é o seu talento, meu irmão? Se você foi chamado, você tem um talento. E às vezes a gente não prospera na vida porque a gente não sabe o nosso talento. Quando Deus te fez, Ele já te separou, Ele já preparou um projeto na tua vida, e cada um tem um talento. Ninguém faz tudo. Não existe o faz tudo. Até dentro do tabernáculo, quando Deus mostrou o tabernáculo para Moisés, cada um tinha uma função. O levita era o adorador, o que cantava, né? O sacerdote era irmão de Arão, irmão de Moisés, Arão, era aquele que trazia o sacrifício, que cuidava da igreja. O profeta era aquele que falava em nome de Deus. Então cada um tinha um dom, cada um tinha um chamado. E muitas vezes, meu irmão, a nossa vida fica empacada porque a gente quer ser, muitas vezes, aquilo que Deus não preparou para nós. Não que seja ruim, que seja errado, mas Deus não preparou aquilo para você. E aí você não prospera, e aí não vai para frente, porque além de você ter um dom, Deus tem que te dar inteligência. Diz que Ele chamou Eliabe e deu um espírito de inteligência para desenvolver o seu dom. Amém? Diz que ele tinha um dom, e o dom que ele tinha, Deus usou na casa de Deus. Pegou ele para fazer os entalhes, para fazer os entalhes de madeira para encaixar para o teto. Pegou ele para fazer escultura de prata, de ouro. Então pegou aquela habilidade e usou na casa de Deus, ou usou para o reino de Deus. Então, Deus vai dar a habilidade de ser empresário, mas vai ser usado na casa de Deus esse dom. Amém? O que a gente precisa para 2014 é muitas vezes conhecer o nosso dom. A gente fica pedindo coisa para Deus, e às vezes a nossa oração é assim: a gente começa com uma oração de manhã, na hora do almoço a gente tem outra, e à tarde a gente tem outra, né? Então a gente nem sabe muitas vezes para que lado a gente vai. E a gente fala assim: não, Deus vai fazer. Esse negócio de Deus vai fazer, meu irmão, não dá muito certo não. Esse do tempo antigo, né? Que as pessoas saíam para pregar o evangelho só com a fé, colocava a Bíblia debaixo do braço, não sabia nem falar direito. Quando eu era moleque, meu irmão, já faz um tempinho, né? Adolescente, foi um pregador na igreja, e ele começou a falar que Jesus era músico. Então ele falava que Jesus era músico porque na passagem da viúva de Naim, lá em Lucas, fala que Jesus tocou esquife, né? Ou seja, o caixão que estava levando o defunto, esquife era o caixão. Então, como ele não tinha sabedoria, ele achou que era um instrumento de música.
Então, naquele tempo, não se tinha ainda essa capacidade, essa inteligência, a pessoa saía, ia, né? Ia por aí. Então, ficava naquilo, Deus vai fazer. Deus não vai fazer, Deus já fez. Muitas coisas eu tenho que me aprimorar e tenho que saber para onde eu estou andando. Eu não posso simplesmente entrar em 2014, vou fazer igual todo mundo, vou chegar dia 1º ou dia 31, soltar um rojão, dar beijo em todo mundo, o pessoal abre uma champanhe e canta aquelas músicas lá, Feliz Ano Novo, Adeus Ano Velho, e nem sabe para onde vai. Ele não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. E se você não sabe para onde vai, o que acontece, meu irmão? Você nunca vai chegar lá. Então, a primeira coisa do chamado, daquele que foi chamado. Primeira coisa, eu sei que eu vou indo para o céu. E tudo que me tirar do caminho do céu, eu saio para trás. Não é assim? O que é que me tira do caminho do céu? A desobediência, o pecado, a rebeldia, a amizade com o mundo. Deus disse que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Né? Então, a primeira coisa, a cabeça, eu estou indo para o céu. Mas antes de eu chegar no céu, nesse meio termo, ainda Deus vai me usar para alguma coisa. Qual é a minha habilidade, Senhor? O Senhor chamou eu para quê? Se eu sei para o que Deus me chamou, é muito mais fácil eu andar nessa direção. Sim ou não? É muito mais fácil. Deus me deu esse talento aqui. Talvez ainda ele nem floresceu, nem apareceu, como o de Eliabe nem tinha aparecido, mas Deus chamou e desenvolveu aquele talento. Paulo confirma isso. Deus não chama aquele que é capacitado, mas capacita o chamado. Então, meu irmão, em vez de a gente ficar rodando em volta em 2014, não saber o que vai pedir, em vez da gente ter a mesma vida que nós tivemos em 2013, nós precisamos crescer, e crescer é ter objetivo naquilo que Deus escolheu para você. A gente não escolhe uma carreira, um caminho como as pessoas do mundo escolhem. Elas escolhem muitas vezes por status, porque aquela carreira representa uma posição social, ou financeiramente, ou uma coisa ou outra. A gente escolhe aquilo que Deus escolheu para nós. Amém? E quando eu teimo, eu até tenho um sucesso, mas eu não vou ser cabeça naquela área como Deus poderia ter feito eu ser cabeça. Amém? Então, talvez Deus chamou você para ser um intercessor, aquele que ora por alguém em secreto. Ninguém pede isso para Deus, mas de alguém Ele escolheu isso, porque como é que nós vamos fazer sem intercessor? Sem quem ora? Não é? Talvez Deus chamou você para ser um missionário, um pregador. Meu irmão, de um punhado não sai um pastor. E muitas vezes a pessoa tem até o chamado, né? Mas ela não se dedica para isso. Muitas vezes a pessoa tem até o dom que Deus deu, mas ele não se dedica para isso. Mas é muito difícil. É realmente, mas você tem o dom, Deus vai te dar o espírito de excelência e você vai desenvolver. Você não vai estar sozinho. Né? Estou dando um exemplo entre muitos que pode ter. Amém? Então, eu preciso saber, eu preciso entender que tem algo ainda que talvez eu não sei na minha vida, aquilo que Deus preparou para mim ser. Então, que em 2014, a nossa oração, a nossa busca, seja saber o que Deus quer para mim. Deus já sabe o que você quer, porque todo dia nós falamos para Ele, né? Oh Deus, me dá esse carro zero, oh Deus, olha aqui, oh Deus, olha lá, oh Deus, me dá aquilo. Todo dia Ele sabe o que nós queremos. Mas a chave da questão é saber o que Deus quer de você. Amém? E se você souber o que Ele quer, você vai ser uma pessoa de sucesso. Talvez você esteja até na área certa. Falta um pouquinho mais de dedicação e receber esse espírito de excelência aí. Porque se você não receber esse espírito de excelência que Ele deu para Eliabe, você vai ser mais um aí nesse mundo. E aí, meu irmão, o ímpio vai vencer você. Porque a palavra fala que os filhos da luz são mais prudentes
que o das trevas. Por quê? Porque o filho das trevas corre atrás. E nós ficamos naquela lá, Deus vai fazer. Né? Deus vai fazer. Chega na prova, lá na faculdade, Deus me ajuda. Meu irmão, você estudou? Não deu tempo, pastor, tive que trabalhar. Então, o que você quer que Deus faz? Amém? Então, para onde você vai em 2014? O que é que falta para você entrar no céu? Falta alguma coisa? O que é que falta? Falta o batismo? Pastor, eu precisava me batizar, mas eu ainda tenho um problema. Resolve o problema, porque o primeiro objetivo nosso é entrar no céu. Aqui nós estamos de passagem. Podemos ser vitoriosos aqui, mas o objetivo é entrar lá no céu. Sim ou não? Então, para onde você vai em 2014? Paulo, que chamava Saulo, ele era cidadão romano, ele era fariseu, chefe de uma das facções que tinham dentro da sinagoga. Ele era rico, ele era poderoso, mas não era o que Deus tinha chamado para ele. Ele tinha até um sucesso, mas Deus tinha chamado ele a levar o evangelho ao gentil. E um dia ele descobriu isso. E ele foi um homem que atendeu isso, e ele foi a pessoa que mais escreveu na Bíblia. Ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. Além de ele escrever 13 livros, 7 desses livros foram escritos na prisão. Ele foi levado ao terceiro céu, porque ele se dedicou na área que Deus chamou. Amém? 2014 está às portas. O meu 2013 foi muito bom. Mas a Bíblia diz que o meu 2014 tem que ser melhor que 2013. A Bíblia fala isso. Que cada ano tem que ser melhor que o outro. Eu tenho que somar vitórias. Eu tenho que acumular vitórias. Assim diz a palavra e garante a palavra. E assim vai ser. Mas eu tenho que saber para onde eu estou andando, para onde eu estou indo. Você sabe o que Deus quer de você? Pastor, estou indo na igreja. Daqui a pouco, meu irmão, nós vamos ser igual aqueles crentes que assistem aqueles programas de televisão, a massa de manobra. Não é? Eles apagam tudo a luz, acendem o refletor, e aí você vai passando na frente do refletor, eles falam que você está tomando um banho de luz. Você vai ser liberto porque você está passando na frente da luz. E tem gente que vai, meu irmão. Tem gente que vai. Por quê? Porque não sabe para onde está indo. Ele não sabe onde está indo. Ele não sabe o objetivo dele, ele não sabe. Né? Meu irmão, se um banho de luz resolver esse problema, quem é nesse mundo aqui que ia estar com problema? Fala para mim. Está todo mundo debaixo da luz, meu irmão. Não é? Tem cada luz forte, você está andando na rua, vem aquele farol de frente no seu olho, né? Chega até cegar. Por que acontece isso? Por que a pessoa vira uma massa de manobra? Porque ela não sabe o que ela é, o objetivo dela e para onde ela está indo. Você vê o boi se amarra ele com uma cordinha, meu irmão. A corda é forte para você, mas se o boi mesmo quiser e souber da sua força, aquela cordinha já era. O Zé tem um boi lá no sítio, olha bem, mas manso, ele deita, você monta em cima dele. Ele tem cerca no Zé, 4 arames e ia ter um arame que dá choque. Aí ele inventou de namorar uma vaca do outro lado da estrada. Escuta bem, meu irmão, ele estava parado assim, parado, encostado na cerca. Ele deu um pulo, assim, parado, ele foi cair lá na vaca. Pergunta para o Zé a hora que ele vier aí. Então, quer dizer, ele nem sabe, ele deu aquele pulo por instinto, ele nem sabe a força que ele tem, porque senão aquele arame não segurava ele. E assim, muitas vezes, a nossa vida, a gente nem sabe o que nós somos e somos cercados por uma coisa tão fácil de se libertar.
Amém? Eu tenho que querer mais. Eu tenho que saber onde eu estou indo em 2014. Foi um ano maravilhoso, mas 2014 tem que ser melhor. E para mim chegar no meu objetivo, eu tenho que saber em qual direção. O que Deus quer para mim, o que Ele preparou. E se Ele te chamou, Ele tem algo na sua vida, Ele tem um dom que Ele te deu. Amém? Às vezes você está usando até esse dom para o diabo, meu irmão. Tem quantos cantores aí que tem um dom especial e estão cantando, cultuando o diabo. Outros já se converteram, mas não é verdade? Tem quantas pessoas, meu irmão, que trabalham na televisão e têm uma mente assim poderosa para fazer as coisas na televisão, estão trabalhando para o diabo. Poderiam estar trabalhando para Deus, até às vezes descobrir o seu dom, mas está usando para o lado errado. Mas a conversa hoje é com você. Você sabe o que Deus quer de você, meu irmão? Hã? Deus não é um Deus de miséria. E o dom que Ele te deu é um dom para você ser cabeça. O cristão, meu irmão, não vive na miséria. O cristão não passa fome. Quando não tem comida, Deus multiplica. Não é assim que a Bíblia faz, meu irmão? Hã? A palavra do cristão não volta vazia. Não estou falando do religioso, estou falando do cristão. O cristão não sai talaregrando, falando alegre para todo lugar, não. Quando ele dá uma palavra, ele dá uma palavra de poder. E esse é aquele que é chamado. E o chamado foi você, meu irmão. Amém? Você pode ter vindo lá da favela agora, mas você não pode permanecer lá. Amém? Por quê? Porque Deus vai jogar você para o alto, vai colocar você assentado com os príncipes. E eu creio que 2014, meu irmão, é o seu ano, sim ou não? Hã? É o ano de você entender e dar essa virada. Às vezes você fala assim, pô, eu vou na igreja, eu sou dizimista, pô, fulano vai para frente, eu não vou para frente, eu estou sempre assim por causa disso, meu irmão. Não é porque você é ruim, não é porque você é burro, não é porque o outro é melhor, não. É porque ainda você não deixou, não orou, não pediu para Deus mostrar o seu dom. Está com aquele dom encruado ali. Às vezes quer fazer outra coisa que Deus não é para você, não é que é pecado, mas não é para você. Amém? Deus necessita de pessoas para fazer a obra. Ele poderia mandar os anjos, mas escolheu você. E para isso era necessário dar um dom para cada pessoa. E Ele deu um dom para você. Amém? Ele deu um dom para você. Qual é o seu dom? Você já sabe? O reino dos céus, quando a gente chega na igreja, a gente senta aqui para escutar o que Deus vai falar. Acabou, meu irmão. A gente adorou, escutou o que Deus vai falar, a gente pega a direção e vai para o caminho. É assim que funciona. Ah, pastor, a palavra estava tão bonita, tal. E daí? Às vezes eu escuto o pessoal falando assim, nossa, pastor, aquela palavra de quinta, de domingo, de terça, maravilhosa. E daí? Você aplicou? Foi atrás? Para onde você vai em 2014? Pergunta aí para a pessoa do seu lado. Aonde você vai em 2014? Vai ficar sentado naquela mesma mesa, naquela mesma cadeira, naquele mesmo escritório, aquele mesmo arquivo, aquela mesma chavinha da porta, aquele mesmo carro com aquele defeitinho que você já conhece, já chega no mecânico, o mecânico não precisa nem descobrir o defeito, você já fala, já sei o que é aquilo lá. O carro está tão maiado, tão coisa que já até sabe o defeito, né? Você senta meio torto, o banco do carro já está ficando até meio torto de um lado, assim, tanto tempo que está com aquilo. Deus tem coisa boa, meu. Deus tem sucesso, mas é coisa inteligente. Deus é burro, meu irmão? Então, a gente tem que ser inteligente também com Ele.
Primeira coisa, onde você está? Estou indo para o céu. O objetivo é chegar no céu. Nesse meio do caminho, eu tenho que usar o meu talento para a obra de Deus. Não é porque você está lá no emprego secular que você não está sendo usado por Deus. Você está e muitas vezes mais do que na igreja. Amém? Muitas vezes mais do que na igreja. Então Eliabe foi chamado, Deus potencializou o seu talento e deu para ele outro espírito, que foi o espírito de ele querer ensinar os outros. Além de ele ficar bom naquilo, ele ensinava os outros. Amém? Tire os teus olhos do carro, tire os teus olhos da casa, tire os teus olhos do dinheiro, meu irmão, porque isso daí é consequência. Você andou, teve uma fé inteligente com Deus, isso é consequência do seu dia a dia. Amém? Se você chegar no banco hoje, se você for lá na Caixa financiar uma casa, hoje, você chega lá com o seu documento, abre uma conta e fala, eu quero financiar uma casa. Ele vai falando assim, ó, ainda você não tem know-how ou score para financiar a casa. O que é isso? Tempo de banco, movimentação no banco, o banco não te conhece. O banco não sabe se pode te dar 100 mil na sua mão. Mas você é uma pessoa que já tem lá uma vida no banco, você já tem 2, 3 anos de cliente, ele olha a tua vida, vê uma vida jóia, o banco fala, não, esse daí pode dar. Ele tem grande chance de pagar. Assim é com Deus. Você vai andando com Deus e Deus vai olhando para você falando assim, opa, aquele lá, ó, já está um tempo comigo, está fiel, dá mais um pouco para ele, dá mais um pouco para ele, dá mais um pouco para ele. Amém? E da mesma forma, eu abro a mão para as coisas de Deus. Se Ele me deu mais, eu dou mais, e assim sucessivamente. Ah, agora eu vou lá na fogueira santa. Nada, meu irmão. Deus vai acrescentar na tua vida quando a tua fé for inteligente. Quando você tiver vida com Deus. Não é vida com a igreja quadrangular, não é vida com o pastor, não é vida com a igreja assembleia. É vida com Deus. Amém? Graças a Deus pela quadrangular, estamos aqui, mas é vida com Deus. Reflita na tua vida. Agora, mês de dezembro, tire alguns dias para você pensar na tua vida. Para onde você está indo? Para onde você foi? Para onde você andou? O que você fez? O que você deixou de fazer? O quanto você avançou? O quanto você retrocedeu? O que você ganhou? O que você perdeu? Dezembro é época dessa, meu irmão. Equacionar, reconfigurar a tua vida para que em 2014 você melhore aquilo que foi bom, né? E tire aquilo que foi ruim. E você possa chegar à plenitude que Deus quer na tua vida. Não só para você ter, mas também para você poder ensinar. Não é? Eu estou te ensinando uma coisa que eu aprendi. Poderia fazer uma campanha aqui do Papai Noel em dezembro. Você ia ficar tocado, né? Você ia pegar o Espírito do Natal. Aí eu falava que a oferta mínima era R$200, né? Aí você falava, olha, aniversariante é Jesus, dia 25, você não vai dar um presente para Jesus? Né? Podia tocar lá o seu emocional. Muita gente vai fazer isso. Mas eu aprendi outra coisa de Jesus. Eu quero me encontrar com você aonde eu vou estar em 2014. E onde nós vamos se encontrar é onde os vitoriosos chegam em 2014. Todos juntos vamos estar lá. Amém? E quando Deus quiser que você dê uma oferta, Ele vai falar para você. Ele vai falar, fulano, faça aquilo, fulano, faça aquele outro. E você obedece. Sim ou não? Deuteronômio capítulo 28 fala assim, ó, quando você obedecer o estatuto desta lei, as ordenanças. Estatuto é uma coisa estatutária, para época. Tem época que muda o estatuto. Por que muda? Porque é outra compreensão social.
né? Lá no tempo, diziam que o homem tinha que usar roupa de homem e mulher roupa de mulher. A sociedade hoje mudou o estatuto, por quê? Porque dizem que calça é roupa de homem. Mas quem falou? Aquela pessoa que não tem conhecimento. Você chega na loja, você fala assim, me dá uma calça número 40. A moça fala assim para você, é para mulher ou para homem? Não, eu quero uma calça. Não, eu preciso saber, ela vai falar. Porque a feminina é cortada com o quadril maior, a cintura menor. A de homem é mais reta. Então, se obedecer o estatuto e as ordenanças, ordenança é ordem, é a palavra expressa de Deus que não é mudada. As bênçãos desse livro te alcançarão. Que tem de gente correndo atrás de bênçãos, já cansei de falar isso, meu irmão. Ela vem na tua mão. Pega aí. Dezembro. Não vou fazer nenhuma campanha em dezembro. E vou estar falando continuamente sobre esse assunto. Reflita no teu ano, na tua vida. Pega lá um papel, pondere o que você cresceu, pondere o que você encolheu. Marca lá os teus pontos bons, marca lá os teus pontos ruins. Para que em janeiro, quando nós for fazer o projeto de vida e for apresentar os teus planos para 2014, você peça coisa consciente para Deus, para que Ele possa te abençoar. Amém? 2014 eu tiro aquilo que eu errei. Ou você vai continuar insistindo no erro? Deixo aquilo que eu acertei e peço para Deus potencializar aquele acerto para que ele venha a ser melhor. Amém? Você começou lá no chão da fábrica, mas você tem que terminar lá com os diretores. Você começou com 1.000, mas você tem que começar lá com 20 mil de salário, meu irmão. Isso é bíblico. Daniel foi para a Síria, preso como escravo, chegou lá como escravo e acabou como governador. O que Daniel tem diferente de você? Amém? Qual é o teu dom? Primeira pergunta faça para Deus, Senhor, qual é o meu dom? Qual a área que o Senhor me chamou? Para que o Senhor me chamou? E a hora que Deus te falar, aí você vai pegar aquele espírito de excelência e ele vai te levar cada vez mais alto. Meu irmão, olhe para a pessoa do lado aí, fala para ela assim, para de ser jumento. No bom sentido, hein? Se tem jumento no bom sentido. Ó, eu sou de um tempo, meu irmão, que falava do burro da prefeitura. Tem muita gente aqui que não é, né? Acho que só a Roseli, eu, a minha tia, somos do burro da prefeitura. Por quê? Porque o burro da prefeitura, os caras passavam limpando a rua. E o burro acostumava do tanto que ele andava um pouquinho e já parava na sombra ali. Ele sabia o caminho certinho. Entendeu? Ele não fazia outro caminho. Meu irmão, às vezes nós estamos sendo burro de prefeitura. A gente não faz outro caminho. Né? A gente nasce e morre naquele caminho. A gente fica teimando com aquilo, fica teimando com aquilo, fica teimando com aquilo. E às vezes não é aquilo. E não era mesmo porque o burro, acabou a carroça, acabou tudo, né? Então, às vezes, nós temos a unção do burro de prefeitura. Só tem aquele caminho. Ficamos insistindo numa coisa que, às vezes, nem Deus quer para você. Amém? Primeira coisa, aonde você está indo? Aonde? No céu. Primeira coisa, o objetivo é o céu. Mas aqui na terra, enquanto você estiver vivendo 100 anos de vida aí, você tem que prosperar e Deus tem um dom para você prosperar aqui. Primeira coisa, acerte a tua passagem lá no céu. Se você não resolver a tua vida com Deus, você não vai chegar no céu. E a palavra diz que quando Deus voltar, Jesus voltar, Ele vai pegar os seus e vai levar, e aqueles que não têm a vida certa com Deus vai ficar aqui. Quem quer ficar aí? Eu quero.
Se você quiser ficar, eu deixo em cartório no teu nome as coisas que eu tenho para você. Mas depois que eu subir, quem quiser pode erguer a mão, eu passo lá para você. Ninguém quer. Então, 2014, tem que se casar. Se case. Não vá atrás desse mundo perdido que fala que o casamento é coisa antiga. Isso é conversa mole para boi dormir. Hebreus 13:4. Quem tem a Bíblia aí, abre para mim Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos. Deus abençoa o leito, a cama sem mácula, sem pecado. Porque Deus vai julgar a prostituição. É isso que está escrito aí? O casamento lá fora não tem mais honra, tem? Fala que você é louco, fala que você é bobo, fala que você é idiota. Só que Deus disse que o casamento tem que ser honrado por todos. Você não vive com essa mulher? Por que você não se casa? Você não ama ela? Larga então. Você não gosta dela? Está amarrado? Ela ameaça você todo dia com um revólver na cabeça? Se for embora eu te mato? Não. Se batize. Marcos capítulo 16, versículo 15. Quem crê e for batizado será salvo. Não tem outro caminho, meu irmão. Não tem. Você pensa que Deus não está olhando o que falta nós acertar? Não tem jeito, meu irmão. Amém? Porque 2014 Deus quer mostrar o seu dom e quer colocar você por cabeça, meu irmão. Nós somos chamados para ser cabeça e não rabo. Nós somos chamados para estar sempre em cima e nunca embaixo. Como é que está, meu irmão? Uma hora eu estou em cima, outra hora eu estou embaixo. Então não tem nada de Deus aí. Foi chamado para estar em cima e nunca embaixo. Nunca. Amém? 2014, eu não estou profetizando, porque profetizar é uma coisa que virá. Eu estou dizendo com certeza, 2014 vai ser poderoso em nossas vidas, amém? Vai ser melhor, vai ser bom, vai ser mais vitória, nós vamos ser mais honrados, nós vamos ter mais autoridade e nós vamos chegar na fé com razão e não com emoção. Amém? É assim que nós andamos, é assim que nós fazemos, não tem outro jeito. Algumas pessoas até usam a palavra de Deus de outro jeito, mas não funciona. Amém? As pessoas vão tentar te derrubar, mas quando Deus coloca você num lugar, meu irmão, elas nunca podem fazer você voltar para trás. Antes, com aquela força que elas investem em você, elas colocam você mais no alto ainda. Amém? Quanto mais eles intentaram contra a vida de Daniel, quando foi jogado na cova do leão, que parecia o fim, aquilo jogou ele mais para o alto ainda. Quando ele saiu de lá, o rei falou assim, de mim eu faço um edito, que se alguém falar alguma coisa sobre o Deus de Daniel, será jogado na cova dos leões. Inverteu o papel. Amém, meu irmão? Tem gente lá no teu lugar, já falei isso um monte de vezes. Tem gente sentado na mesa do gerente, sentado como diretor, que é um lugar preparado para você. Amém? Tem gente aí que tem firma, empresa, que era para ser sua, porque simplesmente não sabe para onde está indo. Amém, meu irmão? 2014. Dá uma reflexão na tua vida aí. Chega lá em dezembro, começa a orar a Deus, começa a ver o que aconteceu, o que não aconteceu, porque a nossa memória é curta, meu irmão. E quem tem memória curta não vai para frente. Não vai para frente. Sabe esses políticos que você votou? É os mesmos políticos que roubaram a outra eleição. Eles vão voltar de novo e vão dar aquele chá de língua em você e muita gente vai esquecer e vai votar de novo.
Amém? Você nem lembra que os caras prometeram. Essa rua aqui, ó, acho que já teve uns 50 que já prometeu asfaltar, irmão Vó. Eles entram, mas nem cortar o mato não corta. Quando o político vier aí de novo, o senhor fala para ele, mas você não falou que ia asfaltar essa rua aqui? Amém, meu irmão? 2014 vai ser bom. Olha para a pessoa do lado e fala assim, se prepara. Porque vai ser bom. Amém?